O que você vai ver agora é uma das aulas e um dos protocolos do nosso curso, Protocolos Avançados da Bandagem Auricular Magnética, e que nesse curso, que é específico para distinguir um protocolo do outro, para determinar combinações de aplicações com a bandagem auricular. Então, o que você vai ver nesse curso é exatamente como você vai ver nessa aula. Esse curso é compreendido por um material em PDF com todos os protocolos, são mais de 20 protocolos para você tratar as pessoas, entre eles dores de cabeça, dores nas costas, emagrecimento, tabagismo, fibromialgia, entre outros. Então, os maiores problemas que levam pessoas até os terapeutas, você vai ter aqui os protocolos e muito mais que isso. Você vai ver, não é só o protocolo pronto, o que você vai ver é uma explicação do porquê que cada protocolo foi feito, do porquê que essa aplicação ela foi feita para que você aprenda, entenda, saiba exatamente o que está fazendo com cada caso e não só seja um protocoleiro, né? Só decore ali como fazer cada aplicação. Não, o objetivo aqui é que você aprenda, que você seja um profissional melhor, mais qualificado para trabalhar com a bandagem auricular. Então é isso, desfruta agora da nossa aula que começa nesse momento. O primeiro protocolo que nós vamos estudar é a aplicação matriz. Você que fez o curso de bandagem auricular já tem esse protocolo lá no nosso curso. Porém, como aqui esse curso ele é diferente, ele é um pouco mais avançado e já é para quem já usa a bandagem auricular, você vai ver que essa aplicação matriz, que é a aplicação que resolve tudo que a gente precisa numa aplicação só, porém, obviamente, como tudo que é generalizado, né, tende a ser um pouco menos específico e, portanto, pode não funcionar tão bem para todas as coisas. Então a gente vai analisar essa aplicação matriz e você vai passar a utilizar ela agora para os seguintes casos. Quando houver dor, inflamação, quando você não sabe que aplicação fazer, você vai colocar ela. Então, se der um branco, tiver seu material na mão, se estiver aprendendo ainda, você, por via das dúvidas, vai usar essa aplicação matriz. E agora você vai entender o porquê que você vai utilizar ela. Vou te explicar, vou te mostrar quais são os pontos que estão envolvidos na composição dela, né? Por que a gente faz essa aplicação e você vai ver que é uma aplicação excelente e cheia de recursos, apesar de muito simples e que pode ajudar a vida das pessoas que você está tratando, né? Então, vamos nessa. Deixa eu só mudar a minha tela agora. Vamos lá. Bom, então essa é a nossa aplicação matriz, certo? E essa aplicação matriz, ela é a aplicação principal ali que você já até conhece da dor nas costas, né? Então, essa aplicação aqui que aparece inclusive na maioria dos anúncios, essa aplicação que é a mais simples da gente fazer, que eu sempre colo ela aqui, né? Por quê? Porque ela funciona muito bem. Sentiu dor, faz a aplicação matriz. Se você não sabe outros protocolos, ou você está querendo uma velocidade, você está com preguiça, acontece muito. Às vezes eu mesmo, por exemplo, quando eu vou usar aqui dentro de casa, né, tem um filho com algum tipo de questão que precisa de auxílio da bandagem, comigo, com minha esposa, com os amigos próximos, né, de tanto eu fazer, o prof aqui já tá cansado já de colocar bandagem e eu tenho preguiça de fazer outras aplicações. Então o que é que eu faço? Eu simplesmente faço a aplicação matriz e a pessoa tem ótimos resultados. Então é essa daí que você vai sempre fazer, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui está embaixo, né, uma aplicação que promove alívio de dores e bem-estar geral. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a dor normalmente, né? Qual é a maioria das dores? Você já parou para pensar que a maioria das dores que nós sentimos, elas são dores que a gente sente na musculatura? Você parou para pensar que a chance de a sua dor ser na musculatura é muito maior do que qualquer outra coisa? Então, às vezes, a gente tem... Quando a gente pensa assim, ó, a gente tem uma inflamação, teve um corte, teve tudo, né? Às vezes, aqueles cortes muito superficiais, eles só estão no nível da pele. Mas se for um pouquinho mais profundo, a inflamação ela fica a nível
muscular mesmo, e a gente sente dor na musculatura. E principalmente as dores que são relacionadas a dores crônicas e tudo mais, a gente sente também na musculatura. Por mais que seja um problema articular, por exemplo, é a musculatura enfraquecida, é a musculatura que faz a movimentação, é na musculatura que a gente tem ali uma série de processos e que a maior parte das dores são realmente a nível muscular. Então, já para você saber, né, a maioria das pessoas, por exemplo, vou voltar aqui ao meu joelho, que eu falo muito lá no curso. O meu joelho, eu tive rompimento dos ligamentos, de 2 ligamentos, e tenho o rompimento do menisco também. Então, já é de se esperar, né, como eu não fiz cirurgia, que eu vou sentir dor. Mas sabe qual é o motivo principal das minhas dores? É da musculatura, ou sendo recrutada demais, ou a musculatura enfraquecida. Tanto é que as dores do joelho, elas reduzem muito quando eu faço exercício físico. Então, se eu estiver mantendo uma rotina de atividade física, de exercícios físicos, e isso acontece para a maioria das pessoas, né? Então, sentiu dor crônica, o exercício físico, né, bem orientado, obviamente, ele é o grande precursor da melhoria da dor. Então, a bandagem auricular é um método complementar, certo? Sempre, método complementar. Aqui com a bandagem auricular nós não vamos resolver nenhum problema, mas a dor em si, essa questão, a gente vai conseguir aliviar. Então, com o alívio da dor, a pessoa consegue ter qualidade de vida e consegue ter mais força, mais disposição, né, mais tranquilidade para fazer outros tipos de recursos, como fisioterapia, como a própria atividade física, os exercícios físicos, né, bem orientados, né, numa academia, num pilates ou alguma coisa assim. Então, só para você saber, a musculatura é muito importante. E onde é que essa ação dessa aplicação matriz ela vai atuar mais? Principalmente na musculatura também, né? E que musculatura? Aí vamos lá, vamos entender aqui. Nós utilizamos 3 pontos aqui na nossa aplicação matriz, que são chamados pontos-chave, ou seja, são pontos com efeitos específicos. E que pontos específicos são esses, né? O Shemen, o que é o Shemen? O Shemen é simplesmente o ponto principal da auriculoterapia. Ele aqui é marcado de azul na sua tela, certo? Então o Shemen é o ponto principal da auriculoterapia, guarda isso. E ele é o principal por quê? O que acontece com o Shemen? Ele simplesmente vai acalmar. Ele é um ponto extremamente sedante, ou seja, quando tem qualquer coisa aguda, estresse, inflamação, dor aguda, ele vai atuar. Então, se a gente colocasse só um pontinho no Shemen, ele já teria uma ação bastante forte, ok? Na auriculoterapia, a gente usa o Shemen, o rim e o simpático, que é chamado de triângulo cibernético. Na aplicação aqui matriz, que é a principal da bandagem auricular, você não vai utilizar o triângulo cibernético. Por quê? O triângulo cibernético, ele potencializa o efeito da sua combinação de pontos. Mas, na bandagem auricular, os nossos ímãs com efeitos equalizadores, né? Então, essa combinação de ímãs, ele vai potencializar o efeito da aplicação ou da combinação de pontos. Então, entende agora por que a gente não precisa utilizar, nesse caso, o Shemen, o rim e o simpático. Por quê? Porque os próprios ímãs da bandagem auricular, eles já vão ter esse efeito de potencializar a aplicação. Então, a aplicação ela é feita de maneira local, obviamente, né, na orelha. Então, ela vai pressionar. Então, o fato de ter ímãs e ter pressão e ter contato com a pele, né, e a gente vai querer esse efeito na pele mesmo, esse estímulo na pele, o que vai acontecer? Já vai haver um estímulo mecânico, né? O estímulo mecânico, ele já é suficiente para poder gerar um efeito de auriculoterapia. E aí, no caso, quando a gente usa ímãs, por serem ímãs, a gente vai ter o efeito mecânico e o efeito magnético. Aí esse efeito magnético já potencializa a ação da auriculoterapia, no caso aqui, isentando a gente de utilizar o Shemen e o rim simpático, ok? Combinados. Então, aqui a gente vai ter o Shemen, então,
altamente sedante, anti-inflamatório, reduz as dores, né, analgésico, enfim. Então, Xemen, primeiro ponto. Segundo ponto, que é o NAM, que é um ponto que fica aqui, ó. E esse imãzinho aqui pega nele mais ou menos, certo? Então, o NAM é um ponto altamente sedante e que alivia dores. Então, se tem um ponto para analgesia na auriculoterapia, o ponto talvez mais importante na auriculoterapia chinesa é o NAM. Então, você vai colocar esse pontinho aqui, certo? Por isso, ó, já tem dois aqui. E a gente tem um ponto chamado antiflogístico, que ele faz o quê? Ele é anti-inflamatório. Ponto final. Então, ele está aqui, ó, do ladinho do... É cerca de 1 milímetro, 1,5 milímetro do lado do Xemen. Só que como a gente tem o nosso ímã, ele tem 4 milímetros de diâmetro, então a gente já pega o Xemen e o antiflogístico também. Agora você entende por que essa aplicação matriz ela é incrível? Porque ela tem o Xemen, que é altamente sedante, você tem o antiflogístico, que é anti-inflamatório, e você tem o NAM, que também é sedante, que também reduz as dores. Só aí, esses três juntos, com ímãs, eles já vão fazer um efeito de alívio, de relaxamento, de calma, de paz, de liberação de neurotransmissores, de substâncias que vão relaxar a pessoa, e isso daí já vai acalmar, vai melhorar sono, ou seja, tudo aquilo que está em excesso já tende a regular com essa aplicação. Por isso que ela é tão incrível. E, como se não bastasse, né? A gente tem os pontos adjacentes aqui, que a gente vai pegar a coluna lombar, vértebras lombares, coluna torácica, vértebras lombares, coluna cervical, vértebras cervicais, pescoço. Esses são os principais. Mas dependendo da orelha, você ainda pega aqui joelho, você pega pontos que estão relacionados aos membros inferiores. Então, é uma aplicação completa mesmo, e que vai pegar a região da coluna. Então, por isso também que essa aplicação matriz é idêntica à aplicação para dores nas costas, que em relação a dores, é o que tem na população a maior incidência. Então, qual é a principal dor que as pessoas sentem? O que tem mais de dor? É dor lombar. Então, essa aplicação aqui, ela vai resolver problemas aí da maioria das pessoas que vai aparecer para você, porque a maioria das pessoas tem problema de dor lombar, ok? Quando a orelha é pequena, essa aplicação, então essa aqui é uma orelha média, certo? Na orelha média, a aplicação acontece de forma perfeita. Vem até aqui, ó, o NAM, a gente pega aqui. Quando a orelha ela é pequena, você tem um plus aqui, ó, tá vendo essa orelha aqui? Ainda tá pegando aqui, ó, nessa região, e como o campo magnético ele vem até aqui mais ou menos, a gente ainda vai pegar pontos ali como occipital, às vezes temporal, certo? Que vão atuar onde? Ó, nos pontos relacionados à cabeça. E se você conseguir essa aplicação vindo até aqui, ó, nas pessoas, então aqui tem um ímã, se esse ímã chega até aqui, dependendo da orelha da pessoa, essa aplicação matriz, ela ainda vai ter um efeito que vai ser de acalmar a mente, de reduzir dores de cabeça, reduzir cefaleia tensional, ou seja, por isso que essa é a nossa aplicação matriz, ok? Então, sempre que houver dor, estresse, e você não tá com a tesourinha na hora, só tá com a bandagem, só quer fazer rápido, ou não sabe o que fazer, não estudou ainda os outros protocolos, você vai utilizar a aplicação matriz. É só seguir esse guia que vai dar tudo certo. Então, vamos lá, vamos para o próximo protocolo. E aí, gostou da aula e quer ter esses protocolos bem explicados em vídeo e também no seu bolso ou no seu celular para você consultar sempre que quiser? Pode imprimir também o material. Então, faz o seguinte, ó, aqui embaixo tem um link para você fazer a sua inscrição. Aproveita se tiver alguma promoção, porque promoções elas têm início e têm fim, para você não perder e ficar chorando depois. Então, faz a tua matrícula agora para ter acesso imediatamente ao nosso curso. Vai lá!